A relação entre o ser humano e a natureza constitui um dos temas centrais tanto da antropologia quanto da sociologia, pois permite compreender como diferentes sociedades produziram sua sobrevivência, organizaram suas formas de vida e construíram suas culturas. Longe de ser uma relação fixa ou universal, o vínculo entre humanidade e meio ambiente variou profundamente ao longo da história e entre diferentes povos. As formas de obtenção de alimentos, a organização do trabalho, as crenças religiosas, o desenvolvimento tecnológico e as estruturas sociais influenciaram a maneira como cada sociedade percebeu, utilizou e transformou a natureza. Assim, estudar essa relação significa compreender que o ambiente natural nunca é apenas um conjunto de recursos físicos, mas também um espaço carregado de significados culturais e sociais. A antropologia foi uma das primeiras disciplinas a demonstrar que não existe uma única maneira de os seres humanos se relacionarem com o mundo natural. Durante muito tempo, predominou a ideia de que todas as sociedades percorriam o mesmo caminho evolutivo, passando da caça e coleta para a agricultura, depois para a indústria e, finalmente, para a modernidade. Entretanto, as pesquisas etnográficas realizadas desde o final do século XIX mostraram que diferentes povos desenvolveram modos próprios e igualmente complexos de viver em seus ambientes. Povos indígenas das Américas, da Oceania, da África ou da Ásia, por exemplo, não apenas utilizam os recursos naturais para sua subsistência, mas frequentemente compreendem rios, montanhas, florestas e animais como elementos de valor espiritual, moral ou ancestral. Nessas culturas, a natureza não aparece como uma entidade separada da sociedade, mas como parte integrante da própria comunidade. Entre grupos caçadores-coletores, que representaram a forma predominante de organização humana durante dezenas de milhares de anos, o trabalho estava diretamente ligado aos ciclos naturais. A sobrevivência dependia do conhecimento detalhado das estações do ano, do comportamento dos animais, das plantas comestíveis, das fontes de água e das mudanças climáticas locais. O trabalho era realizado coletivamente e exigia grande cooperação social. A cultura transmitia esse conhecimento de geração em geração por meio da tradição oral, de rituais e de práticas educativas, demonstrando que a sobrevivência dependia tanto do domínio técnico quanto da preservação da memória coletiva. A chamada Revolução Neolítica, iniciada aproximadamente há 10 mil anos em diferentes regiões do planeta, transformou profundamente essa relação. Com o desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, as comunidades passaram a intervir de maneira mais intensa sobre o ambiente. Florestas foram convertidas em áreas agrícolas, sistemas de irrigação foram construídos e surgiram formas permanentes de ocupação do território. O trabalho agrícola permitiu aumentar a produção de alimentos, favorecer o crescimento populacional e estimular o aparecimento das primeiras cidades. Ao mesmo tempo, inaugurou uma relação mais sistemática de transformação da natureza, na qual o ser humano passou a planejar e controlar parte dos processos naturais. Mesmo nas sociedades agrícolas, entretanto, a cultura continuou desempenhando um papel decisivo. Em muitas civilizações antigas, como as do Egito, da Mesopotâmia, da China ou dos Andes, os fenômenos naturais eram compreendidos por meio da religião. Rios, chuvas, colheitas e estações eram frequentemente associados à ação de divindades. Calendários agrícolas, festas religiosas e cerimônias de fertilidade demonstram que trabalho, natureza e religião formavam um conjunto inseparável. Produzir alimentos significava não apenas dominar técnicas agrícolas, mas também manter uma relação simbólica e ritual com o ambiente. A sociologia amplia essa análise ao investigar como as formas de organização econômica e social moldam a relação entre homem e natureza. Karl Marx, por exemplo, entendia o trabalho como a atividade fundamental por meio da qual os seres humanos transformam a natureza e, simultaneamente, transformam a si próprios. Diferentemente dos animais, que agem principalmente por instinto, o ser humano planeja sua atividade antes de realizá-la. Ao fabricar ferramentas, construir habitações ou cultivar a terra, ele modifica o ambiente segundo objetivos previamente concebidos. Para Marx, essa capacidade de transformar conscientemente a natureza constitui uma característica essencial da humanidade. Entretanto, Marx também observou que o capitalismo alterou profundamente essa relação. A natureza passou a ser vista principalmente como fonte de matérias-primas destinadas ao mercado. O trabalho tornou-se cada vez mais especializado e subordinado à lógica do lucro.
Em consequência, tanto os trabalhadores quanto os recursos naturais passaram a ser explorados de forma intensiva. A separação entre os produtores e os meios de produção reduziu a autonomia dos trabalhadores, enquanto a expansão industrial intensificou a exploração ambiental. Essa interpretação influenciou posteriormente diversos estudos sobre os problemas ecológicos contemporâneos. Outro importante sociólogo, Max Weber, analisou como fatores culturais e religiosos influenciaram o desenvolvimento econômico. Em sua interpretação da ética protestante, Weber mostrou que determinadas concepções religiosas favoreceram uma visão racional do trabalho, da disciplina e da acumulação de riqueza. A natureza passou a ser encarada como um campo a ser organizado, planejado e explorado de maneira eficiente. Essa racionalização tornou-se uma das características marcantes das sociedades modernas, nas quais o conhecimento científico e a tecnologia ampliaram significativamente a capacidade humana de intervir sobre o ambiente. Emil Durkheim, por sua vez, concentrou sua atenção na forma como a divisão social do trabalho fortaleceu a interdependência entre os indivíduos. Embora não tenha tratado diretamente da questão ambiental, sua análise mostra que a crescente especialização das atividades econômicas criou sociedades cada vez mais complexas, nas quais a produção depende de extensas redes de cooperação. A relação com a natureza deixa de ser imediata. Nas grandes cidades, por exemplo, poucos indivíduos produzem diretamente os alimentos ou os bens que consomem. A conexão entre sociedade e ambiente passa a ocorrer por meio de cadeias produtivas altamente especializadas. A tecnologia constitui outro elemento decisivo nessa história. Desde os instrumentos de pedra utilizados pelos primeiros hominíneos até as modernas máquinas industriais, as ferramentas ampliaram enormemente a capacidade humana de modificar o ambiente. O domínio do fogo, a invenção do arado, a metalurgia, a navegação, a máquina a vapor, a eletricidade, a mecanização agrícola e, mais recentemente, a informática e a inteligência artificial representam momentos distintos de expansão desse poder transformador. Cada inovação tecnológica alterou não apenas a produção econômica, mas também a organização social, as formas de trabalho e a maneira como os seres humanos perceberam seu lugar na natureza. Entretanto, a antropologia contemporânea questiona a ideia de que a relação moderna com o ambiente represente necessariamente um estágio superior de desenvolvimento. Diversos antropólogos destacam que sociedades tradicionais frequentemente desenvolveram formas sofisticadas de manejo sustentável dos recursos naturais. Sistemas agrícolas indígenas na Amazônia, técnicas de irrigação desenvolvidas em regiões áridas ou práticas comunitárias de manejo florestal demonstram que diferentes culturas acumularam conhecimentos ecológicos extremamente complexos. Esses saberes desafiam a visão de que apenas a ciência moderna seria capaz de compreender e administrar os ecossistemas. Nas últimas décadas, tanto a sociologia quanto a antropologia passaram a dedicar maior atenção aos impactos ambientais provocados pela industrialização, pela urbanização e pela expansão do consumo. A destruição de florestas, a perda de biodiversidade, a poluição e as mudanças climáticas evidenciam que a capacidade humana de transformar a natureza atingiu uma escala sem precedentes. Ao mesmo tempo, cresce o reconhecimento de que as soluções para esses problemas não dependem apenas de avanços tecnológicos, mas também de mudanças culturais, econômicas e políticas. Assim, a relação entre homem e natureza não pode ser compreendida apenas como uma interação entre uma espécie e seu ambiente físico. Ela é mediada pelo trabalho, que permite transformar o meio, e pela cultura, que atribui significados a essa transformação. Cada sociedade constrói formas próprias de produzir, consumir, habitar e interpretar o mundo natural. Enquanto algumas culturas enfatizam a integração entre seres humanos e ambiente, outras privilegiam o domínio técnico e econômico sobre a natureza. A antropologia revela a extraordinária diversidade dessas experiências, enquanto a sociologia explica como elas são moldadas pelas estruturas sociais, econômicas e históricas. Em conjunto, essas disciplinas demonstram que compreender a relação entre humanidade e natureza é compreender ao mesmo tempo a história do trabalho, da cultura, das instituições e das próprias civilizações. A questão ambiental tornou-se um dos principais temas das ciências sociais contemporâneas, porque revela que os problemas ecológicos não são apenas fenômenos naturais,
mas também consequências das formas pelas quais as sociedades organizam sua economia, sua política, sua tecnologia e sua cultura. Embora os seres humanos sempre tenham transformado o ambiente para garantir sua sobrevivência, a intensidade dessa transformação aumentou de maneira extraordinária com a expansão da agricultura, das cidades, da industrialização e, mais recentemente, da economia globalizada. A sociologia e a antropologia procuram compreender não apenas os impactos ambientais dessas mudanças, mas também as diferentes maneiras pelas quais os diversos grupos sociais percebem, interpretam e enfrentam esses desafios. Ao longo da maior parte da história humana, as populações viviam em número relativamente reduzido e utilizavam tecnologias limitadas para explorar os recursos naturais. Isso não significa que inexistissem impactos ambientais. Há registros de desmatamentos, erosão do solo, caça excessiva e até do desaparecimento de algumas espécies em diferentes regiões do mundo antigo. Entretanto, esses impactos costumavam permanecer restritos a áreas específicas e raramente alteravam o funcionamento do planeta como um todo. O crescimento populacional, a formação de grandes impérios e a expansão agrícola aumentaram gradualmente a pressão sobre os ecossistemas, mas foi somente a partir da Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra no século XVIII, que essa relação passou a assumir uma escala verdadeiramente global. A industrialização introduziu um novo modelo de produção baseado no uso intensivo de máquinas, combustíveis fósseis e matérias-primas. O carvão mineral e, posteriormente, o petróleo e o gás natural forneceram energia suficiente para multiplicar a capacidade produtiva das fábricas, dos transportes e da agricultura mecanizada. Em consequência, aumentou significativamente a extração de recursos naturais, o consumo de energia e a emissão de poluentes. A natureza passou a ser tratada, em grande medida, como um conjunto de recursos disponíveis para sustentar o crescimento econômico contínuo. A sociologia analisa esse processo mostrando que ele está profundamente relacionado ao desenvolvimento do capitalismo moderno. A busca permanente por aumento da produção, expansão dos mercados e obtenção de lucros estimula o consumo crescente de bens materiais e a exploração intensiva dos recursos naturais. Autores influenciados por Karl Marx argumentam que esse sistema transforma tanto o trabalho humano quanto a natureza em mercadorias, subordinando ambos à lógica da acumulação de capital. Nessa perspectiva, muitos dos problemas ambientais atuais não decorrem apenas do avanço tecnológico, mas também da forma como a economia organiza a produção e distribui seus custos e benefícios. Ao mesmo tempo, outros sociólogos destacam que a modernidade trouxe uma confiança crescente na ciência e na tecnologia como instrumentos capazes de controlar e modificar o ambiente. Grandes barragens, sistemas de irrigação, mineração em larga escala, agricultura industrial, exploração petrolífera e engenharia genética são exemplos da enorme capacidade adquirida pelas sociedades contemporâneas para transformar os ecossistemas. Essa confiança, contudo, mostrou-se insuficiente para evitar consequências inesperadas, como a contaminação de rios, a degradação dos solos, a poluição atmosférica e o aquecimento global. Entre os principais problemas ambientais contemporâneos destaca-se a mudança climática. A emissão crescente de gases de efeito estufa, especialmente dióxido de carbono e metano, intensificou o aquecimento da atmosfera terrestre. O aumento das temperaturas médias influencia os regimes de chuvas, favorece climáticos extremos, acelera o derretimento das geleiras e provoca a elevação do nível dos oceanos. Esses fenômenos afetam tanto os ecossistemas quanto as atividades econômicas e a vida cotidiana das populações humanas, tornando evidente que os problemas ambientais possuem dimensões sociais, econômicas e políticas inseparáveis. Outro desafio importante é o desmatamento. A expansão da agricultura, da pecuária, da mineração e das áreas urbanas reduziu significativamente a cobertura florestal em diversas regiões do planeta. A destruição das florestas compromete a biodiversidade, altera os ciclos hidrológicos, favorece a erosão dos solos e contribui para o aumento das emissões de carbono. Na Amazônia, por exemplo, o desmatamento tornou-se um tema de relevância internacional devido ao papel da floresta na regulação do clima e na conservação de milhares de espécies vegetais e animais. A perda da biodiversidade representa outro aspecto central da questão ambiental. O desaparecimento de espécies reduz a estabilidade dos ecossistemas e compromete serviços ambientais essenciais, como a polinização,
a fertilidade dos solos e a regulação climática. A antropologia chama a atenção o fato de que essa perda também significa o desaparecimento de conhecimentos tradicionais acumulados por comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas e outros povos que desenvolveram formas específicas de convivência com seus ambientes naturais. Nesse ponto, a antropologia oferece uma contribuição particularmente importante ao demonstrar que diferentes culturas possuem diferentes concepções sobre a natureza. Em muitas sociedades indígenas, por exemplo, rios, montanhas, animais e florestas não são vistos apenas como recursos econômicos, mas como seres ou espaços dotados de valor espiritual, histórico e moral. Essa visão contrasta com a perspectiva predominante na sociedade industrial, que frequentemente separa a sociedade e natureza e privilegia critérios econômicos na utilização dos recursos naturais. O diálogo entre esses diferentes modos de compreender o ambiente tornou-se um dos temas centrais da antropologia contemporânea. Outro conceito fundamental desenvolvido pelas ciências sociais é o de justiça ambiental. Esse conceito procura demonstrar que os impactos ambientais não atingem todos os grupos sociais da mesma maneira. Populações pobres, comunidades tradicionais e grupos historicamente marginalizados costumam sofrer mais intensamente os efeitos da poluição, da falta de saneamento, das enchentes, das secas e da degradação ambiental. Muitas vezes, bairros periféricos concentram lixões, indústrias poluentes ou áreas de risco, enquanto regiões mais ricas dispõem de melhor infraestrutura urbana e maior proteção ambiental. Assim, os problemas ecológicos também expressam desigualdades sociais. A partir da segunda metade do século XX, especialmente após a década de 1970, consolidou-se o movimento ambientalista internacional. Conferências promovidas pelas Nações Unidas, como a realizada em Estocolmo em 1972, a Conferência do Rio de Janeiro em 1992 e encontros posteriores contribuíram para ampliar a consciência pública sobre os desafios ambientais globais. Esses eventos estimularam a criação de legislações ambientais, áreas protegidas, órgãos de fiscalização e acordos internacionais voltados para a preservação dos ecossistemas. Foi nesse contexto que ganhou força o conceito de desenvolvimento sustentável, popularizado pelo relatório Brundtland de 1987. Esse conceito propõe um modelo de desenvolvimento capaz de atender às necessidades das gerações presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as suas próprias necessidades. A ideia procura conciliar crescimento econômico, preservação ambiental e justiça social, reconhecendo que esses três objetivos precisam caminhar conjuntamente. A globalização tornou a questão ambiental ainda mais complexa. Mercadorias produzidas em um país utilizam matérias-primas extraídas em outro, são transportadas por diferentes continentes e consumidas em mercados distantes. Dessa forma, impactos ambientais gerados localmente passam a integrar cadeias produtivas globais. Ao mesmo tempo, problemas como a poluição atmosférica, a perda da biodiversidade e as mudanças climáticas ultrapassam fronteiras nacionais, exigindo cooperação entre governos, empresas, organizações internacionais e sociedade civil. As ciências sociais também analisam o papel do consumo na degradação ambiental. A chamada sociedade de consumo, característica das economias industrializadas e posteriormente difundida para diversas partes do mundo, estimula a aquisição constante de novos produtos. Esse modelo amplia a extração de recursos naturais, aumenta a produção de resíduos sólidos e acelera o descarte de bens ainda utilizáveis. Por isso, muitos sociólogos defendem que a solução dos problemas ambientais depende não apenas de tecnologias mais eficientes, mas também da revisão dos padrões de consumo e dos estilos de vida predominantes. Nas últimas décadas, novos temas passaram a integrar esse debate, como a economia circular, a transição energética, a descarbonização da indústria, a responsabilidade socioambiental das empresas e a adaptação às mudanças climáticas. Paralelamente, movimentos sociais, organizações não governamentais, comunidades tradicionais e povos indígenas têm desempenhado papel crescente na defesa dos ecossistemas e na formulação de alternativas de desenvolvimento. Em síntese, a questão ambiental, sob a perspectiva da sociologia e da antropologia, não pode ser reduzida a um problema exclusivamente ecológico. Ela envolve a forma como as sociedades produzem riqueza, distribuem recursos, organizam o trabalho, exercem o poder político e constroem seus valores culturais.
A degradação ambiental resulta de processos históricos ligados à industrialização, ao crescimento econômico, à urbanização e à globalização, mas seus efeitos recaem de maneira desigual sobre diferentes grupos sociais. Compreender essa realidade exige reconhecer que natureza e sociedade formam um sistema profundamente interdependente, no qual as decisões econômicas, culturais e políticas influenciam diretamente o equilíbrio dos ecossistemas e as condições de vida das gerações presentes e futuras. A relação entre os espaços rurais e urbanos constitui um dos temas centrais da sociologia e da antropologia, pois permite compreender como diferentes formas de ocupação do território moldam a organização da economia, da cultura, das relações sociais e da interação entre o ser humano e a natureza. Embora hoje o mundo seja predominantemente urbano, durante a maior parte da história da humanidade, a população viveu em áreas rurais, dedicando-se principalmente à agricultura, à pecuária, à pesca e ao extrativismo. A urbanização, intensificada sobretudo a partir da Revolução Industrial, alterou profundamente essa realidade, produzindo novas formas de trabalho, de convivência e de intervenção sobre o meio ambiente. Assim, compreender a dinâmica rural e urbana significa entender uma das mais importantes transformações da história das sociedades humanas. Durante milhares de anos, as comunidades humanas dependeram diretamente da produção rural para garantir sua sobrevivência. A agricultura, a criação de animais e a coleta de recursos naturais estruturavam a vida econômica e social. Nessas sociedades, o ritmo do trabalho era determinado pelos ciclos da natureza. As estações do ano, o regime de chuvas, a fertilidade do solo e o comportamento dos animais influenciavam o calendário das atividades produtivas. A relação com o ambiente era imediata, pois a subsistência dependia diretamente do conhecimento acumulado sobre o território e seus recursos. A antropologia demonstra que o espaço rural nunca foi homogêneo. Diferentes povos desenvolveram técnicas agrícolas adaptadas às condições ambientais de cada região. Povos andinos construíram terraços agrícolas em montanhas. Populações do Sudeste Asiático desenvolveram extensos arrozais irrigados. Comunidades africanas adaptaram suas práticas às savanas e florestas tropicais. Diversos povos indígenas das Américas combinaram agricultura, caça, pesca e manejo sustentável das florestas. Em todos esses casos, o trabalho rural era inseparável dos conhecimentos tradicionais, das práticas religiosas e das formas de organização comunitária. Nas sociedades agrárias, a família frequentemente constitui a principal unidade de produção. O trabalho era realizado de forma coletiva entre seus membros, e os conhecimentos necessários à agricultura, à criação de animais ou ao artesanato eram transmitidos entre gerações. As relações sociais eram relativamente próximas, pois as comunidades costumavam ser pequenas e marcadas pelo contato cotidiano entre seus habitantes. Costumes, festividades religiosas, solidariedade entre vizinhos e tradições locais desempenhavam um importante papel na organização da vida coletiva. A sociologia clássica analisou essas diferenças entre campo e cidade. Ferdinand Tönnies distinguiu dois modelos ideais de organização social: a Gemeinschaft, comunidade, e a Gesellschaft, sociedade. A comunidade caracteriza-se por relações pessoais, familiares e afetivas, predominantes em pequenas localidades rurais, enquanto a sociedade corresponde às relações mais impessoais, contratuais e especializadas típicas das grandes cidades modernas. Embora essa distinção seja uma simplificação, ela ajuda a compreender como a urbanização modificou profundamente as formas de convivência humana. Emil Durkheim também identificou importantes mudanças provocadas pela urbanização. Em sua teoria da divisão do trabalho social, argumentou que as sociedades tradicionais apresentavam uma solidariedade baseada na semelhança entre seus membros, pois a maioria exercia atividades semelhantes e compartilhava valores comuns. Com o crescimento das cidades e da industrialização, surgiu uma solidariedade baseada na interdependência entre indivíduos especializados em diferentes funções. Cada pessoa passou a depender do trabalho de inúmeras outras para satisfazer suas necessidades, formando redes sociais muito mais complexas. O crescimento das cidades ocorreu de maneira gradual desde a antiguidade, com centros urbanos importantes como Ur, Babilônia, Atenas, Roma ou Xangan. Contudo, até o século XVIII, a maior parte da população mundial continuava vivendo no campo. Foi a Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra,
que acelerou decisivamente o processo de urbanização. As fábricas concentraram empregos nas cidades, atraindo milhões de trabalhadores vindos das áreas rurais. Esse movimento, conhecido como êxodo rural, transformou profundamente a distribuição da população e alterou a organização econômica das sociedades. A urbanização trouxe inúmeras oportunidades econômicas. As cidades tornaram-se centros de comércio, indústria, serviços, educação, inovação tecnológica e administração política. A concentração populacional favoreceu a circulação de conhecimentos, o desenvolvimento científico e o crescimento econômico. Universidades, hospitais, centros culturais e instituições governamentais passaram a desempenhar funções essenciais para a vida moderna. Entretanto, o crescimento urbano também produziu graves desafios sociais e ambientais. Nas primeiras cidades industriais, a rápida expansão populacional ocorreu sem planejamento adequado. Bairros operários apresentavam moradias precárias, ausência de saneamento básico, poluição intensa e altas taxas de doenças. Charles Dickens, em seus romances e diversos reformadores sociais do século XIX, descreveram as difíceis condições de vida enfrentadas pelos trabalhadores urbanos durante a industrialização. Do ponto de vista ambiental, a expansão das cidades alterou significativamente a relação entre sociedade e natureza. Grandes áreas foram impermeabilizadas por ruas e edificações, reduzindo a infiltração da água no solo e aumentando o risco de enchentes. A poluição atmosférica decorrente da indústria e dos veículos tornou-se um problema recorrente. A produção crescente de resíduos sólidos, a contaminação de rios e a destruição de áreas verdes passaram a representar desafios permanentes para as administrações urbanas. Ao mesmo tempo, a urbanização modificou a percepção da natureza. Nas sociedades rurais, ela permanecia presente na experiência cotidiana do trabalho agrícola. Já nas cidades modernas, grande parte da população passou a manter uma relação indireta com os processos naturais. Alimentos, água, energia e matérias-primas chegam aos centros urbanos por meio de extensas cadeias produtivas, fazendo com que muitos habitantes tenham pouco contato com os ambientes onde esses recursos são produzidos. A natureza torna-se frequentemente invisível no cotidiano urbano, embora continue sendo indispensável para o funcionamento das cidades. Max Weber analisou outro aspecto importante da vida urbana: sua crescente racionalização. As cidades modernas dependem de sistemas complexos de transporte, abastecimento, planejamento urbano, serviços públicos e administração burocrática. Essa organização permite o funcionamento de grandes concentrações populacionais, mas também exige elevado consumo de energia, água e recursos naturais. A manutenção da infraestrutura urbana depende de uma relação permanente com o espaço rural e com outras regiões produtoras. A distinção entre rural e urbano, contudo, tornou-se menos rígida nas últimas décadas. O avanço dos transportes, das telecomunicações e da internet aproximou esses dois espaços. Muitas atividades industriais e de serviços passaram a instalar-se em áreas rurais, enquanto tecnologias agrícolas sofisticadas transformaram profundamente a produção no campo. A agricultura moderna utiliza máquinas de alta precisão, sistemas de irrigação automatizados, imagens de satélite, drones e inteligência artificial para aumentar a produtividade. Em consequência, o campo tornou-se altamente economia global. Paralelamente, o espaço rural passou a desempenhar funções que vão além da produção agrícola. Em diversas regiões, desenvolvem-se atividades ligadas ao turismo rural, à preservação ambiental, à produção de energias renováveis e à conservação do patrimônio cultural. Muitas comunidades rurais buscam conciliar produção econômica com sustentabilidade, valorizando conhecimentos tradicionais e práticas de manejo ambiental que preservam os recursos naturais. No Brasil, a dinâmica entre campo e cidade apresenta características particulares. A economia colonial baseou-se inicialmente na grande propriedade agrícola voltada para a exportação, utilizando predominantemente mão de obra escravizada. Posteriormente, a expansão da cafeicultura, especialmente no século XIX, impulsionou o crescimento de cidades e a construção de ferrovias. No século XX, a industrialização acelerou o êxodo rural, levando milhões de pessoas a migrarem para centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Hoje, mais de 4/5 da população brasileira vive em áreas urbanas, embora o setor agropecuário continue desempenhando papel fundamental na economia nacional. As ciências sociais também analisam os problemas decorrentes dessa transformação.
No meio rural, persistem desafios relacionados à concentração fundiária, aos conflitos pela posse da terra, ao acesso desigual às tecnologias agrícolas e às dificuldades enfrentadas por pequenos produtores. Nas cidades, destacam-se problemas como déficit habitacional, mobilidade urbana, desigualdade socioespacial, violência, poluição e pressão sobre os serviços públicos. Esses desafios demonstram que o desenvolvimento rural e urbano permanece profundamente interdependente. Atualmente, cresce a preocupação com modelos de desenvolvimento capazes de integrar campo e cidade de forma mais sustentável. Conceitos como segurança alimentar, agricultura familiar, agroecologia, planejamento urbano sustentável, cidades inteligentes e infraestrutura verde procuram responder simultaneamente às demandas econômicas, sociais e ambientais. A ideia central é reconhecer que a qualidade de vida nas cidades depende diretamente da preservação dos recursos naturais e da vitalidade das áreas rurais, enquanto o desenvolvimento do campo depende das redes econômicas, tecnológicas e institucionais presentes nos centros urbanos. Em síntese, a dinâmica rural e urbana revela a profunda transformação da relação entre sociedade e natureza ao longo da história. O espaço rural permanece associado à produção direta dos recursos naturais e à preservação de importantes tradições culturais, enquanto o espaço urbano concentra atividades industriais, comerciais, políticas e de serviços que caracterizam a sociedade contemporânea. Longe de constituírem realidades opostas, campo e cidade formam um sistema integrado e interdependente, no qual circulam pessoas, alimentos, energia, tecnologia, capitais e conhecimentos. A sociologia e a antropologia mostram que compreender essa relação é essencial para enfrentar os desafios econômicos, sociais e ambientais do século XXI. A história das diferentes formas de organização do trabalho constitui um dos principais objetos de estudo da sociologia e da antropologia, pois o trabalho sempre foi o elemento por meio do qual os seres humanos garantiram sua sobrevivência, transformaram a natureza e organizaram suas sociedades. Entretanto, o trabalho nunca existiu sob uma única forma. Ao longo da história, diferentes sistemas econômicos e políticos produziram distintas relações entre trabalhadores, proprietários e meios de produção. Entre as formas mais importantes destacam-se o trabalho escravo, o trabalho servil e o trabalho assalariado. Cada uma delas surgiu em circunstâncias históricas específicas, apoiou-se em determinadas estruturas jurídicas e sociais e exerceu profunda influência sobre o desenvolvimento das civilizações. Do ponto de vista antropológico, o trabalho antecede o surgimento dessas formas históricas de exploração. Nas sociedades caçadoras-coletoras, que representaram a maior parte da existência humana, não havia escravidão nem servidão como sistemas organizados de produção. O trabalho era realizado coletivamente e destinava-se principalmente à subsistência do grupo. Homens e mulheres exerciam funções frequentemente diferenciadas, embora bastante complementares, e os produtos obtidos costumavam ser compartilhados entre os membros da comunidade. Nessas sociedades, a propriedade privada era limitada e a acumulação de riqueza era relativamente pequena, o que dificultava o aparecimento de grandes desigualdades sociais. Com o desenvolvimento da agricultura, iniciado aproximadamente há 10 mil anos, a situação começou a mudar. A produção de excedentes alimentares permitiu o crescimento populacional, a formação das primeiras cidades e o surgimento de estados organizados. Ao mesmo tempo, tornou-se possível sustentar grupos que não trabalhavam diretamente na produção agrícola, como governantes, sacerdotes, militares e administradores. A concentração de riqueza e de poder favoreceu o aparecimento de formas permanentes de desigualdade social, entre elas a escravidão. O trabalho escravo caracteriza-se pela transformação do trabalhador em propriedade de outra pessoa. O escravizado não possui liberdade jurídica nem autonomia sobre sua força de trabalho, podendo ser comprado, vendido ou herdado. Diversas sociedades antigas utilizaram formas de escravidão, embora com características distintas. No Egito e na Mesopotâmia existiram trabalhadores escravizados, mas a maior parte da população agrícola era composta por camponeses livres ou dependentes do Estado e dos templos. Foi sobretudo na Grécia Antiga e principalmente em Roma Antiga que a escravidão se tornou um dos pilares da economia. Na Grécia, especialmente em cidades como Atenas,
Os escravizados realizavam trabalhos domésticos, artesanais, agrícolas e até administrativos. Muitos cidadãos livres podiam dedicar-se à política, à filosofia e às atividades militares, porque grande parte do trabalho produtivo era realizado por escravos. Em Roma, a escravidão atingiu uma escala ainda maior. As conquistas militares forneciam enormes contingentes de prisioneiros que eram incorporados ao trabalho agrícola nos latifúndios, as minas, as construções públicas e as residências urbanas. A economia romana tornou-se profundamente dependente dessa mão de obra. Do ponto de vista sociológico, a escravidão produziu sociedades extremamente hierarquizadas. A condição jurídica do indivíduo determinava seus direitos, suas oportunidades e sua posição social. A distinção entre livres e escravizados era um dos principais elementos organizadores da vida econômica e política. Além disso, a escravidão favorecia grande concentração de riqueza nas mãos dos proprietários, ampliando as desigualdades sociais. Com o declínio do Império Romano do Ocidente e a formação da sociedade medieval europeia, a escravidão perdeu importância em grande parte da Europa Ocidental, sendo gradualmente substituída pelo trabalho servil. A servidão apresentava diferenças importantes em relação à escravidão. O servo não era propriedade pessoal do senhor feudal, possuía família, podia cultivar parcelas de terra para sua própria subsistência e tinha determinados direitos reconhecidos pelos costumes locais. Entretanto, sua liberdade era bastante limitada, pois estava juridicamente ligado à terra onde vivia. A economia feudal organizava-se em torno dos feudos, grandes propriedades rurais relativamente autossuficientes. Os servos trabalhavam parte da semana nas terras destinadas ao senhor e outra parte em suas próprias parcelas. Além disso, deviam pagar tributos sob diversas formas, como parte da produção agrícola, dias obrigatórios de trabalho e taxas pelo uso de moinhos, fornos ou pontes. Em troca, recebiam proteção militar e acesso às terras necessárias para a sua sobrevivência. A servidão refletia uma sociedade cuja riqueza estava baseada principalmente na posse da terra. O poder político encontrava-se descentralizado, distribuído entre numerosos senhores feudais. A mobilidade social era reduzida e a posição de cada indivíduo costumava ser determinada pelo nascimento. Embora menos extrema que a escravidão, a servidão também limitava fortemente a autonomia do trabalhador e sua capacidade de escolher livremente sua ocupação. Entre os séculos XI e XV, transformações econômicas importantes começaram a modificar esse sistema. O crescimento das cidades, a expansão do comércio, o fortalecimento da burguesia e o desenvolvimento das manufaturas reduziram gradualmente a importância da economia feudal. Muitos servos conquistaram sua liberdade ao migrar para os centros urbanos, onde passaram a exercer atividades artesanais e comerciais. Ao mesmo tempo, os reis fortaleceram o poder dos estados nacionais, diminuindo a autonomia dos senhores feudais. A transição para o capitalismo ocorreu de maneira gradual entre os séculos XV e XVIII. A expansão marítima europeia, o crescimento do comércio internacional e o acúmulo de capitais favoreceram o desenvolvimento de novas formas de produção. Foi nesse contexto que o trabalho assalariado passou a ocupar posição central. O trabalho assalariado caracteriza-se pela venda da força de trabalho em troca de remuneração monetária. Diferentemente do escravo e do servo, o trabalhador assalariado é juridicamente livre. Pode escolher seu empregador, celebrar contratos e, em princípio, mudar de ocupação. Essa liberdade formal constitui uma das características fundamentais do capitalismo moderno. Entretanto, ela não elimina as desigualdades econômicas existentes entre empregadores e trabalhadores. Karl Marx dedicou grande parte de sua obra à análise dessa transformação. Para ele, o capitalismo separou os trabalhadores dos meios de produção, como terras, oficinas e ferramentas. Sem acesso a esses recursos, os indivíduos passaram a depender da venda de sua força de trabalho para sobreviver. Embora juridicamente livres, tornam-se economicamente dependentes dos proprietários das empresas e do capital. Marx argumentava que essa relação gera exploração, porque o trabalhador produz um valor superior ao salário que recebe. A diferença entre o valor produzido e o salário pago constitui aquilo que denominou mais-valia, fonte do lucro capitalista. Além disso, Marx desenvolveu o conceito de alienação para descrever a situação em que o trabalhador perde o controle sobre o processo produtivo, sobre os produtos de seu trabalho e, em certa medida, sobre sua própria realização pessoal.
O trabalho deixa de ser uma atividade criativa para tornar-se uma obrigação imposta pelas necessidades econômicas. Max Weber analisou outro aspecto do trabalho assalariado: sua crescente racionalização. O capitalismo moderno organizou a produção segundo princípios de eficiência, disciplina, cálculo e burocracia. Empresas passaram a estabelecer horários rigorosos, divisão detalhada das tarefas e sistemas de administração cada vez mais complexos. Essa racionalização aumentou enormemente a produtividade, mas também tornou o trabalho mais especializado e, muitas vezes, repetitivo. Emile Durkheim interpretou essas mudanças como consequência da crescente divisão social do trabalho. À medida que as sociedades se tornavam mais complexas, surgiam ocupações altamente especializadas, aumentando a interdependência entre indivíduos e grupos profissionais. Essa especialização favoreceu o desenvolvimento econômico, mas também criou novos desafios relacionados à integração social e às desigualdades. Embora o trabalho assalariado tenha se tornado predominante nas economias contemporâneas, outras formas de trabalho continuaram existindo. A escravidão foi formalmente abolida na maior parte do mundo durante os séculos XIX e XX, mas práticas análogas ainda persistem em alguns países, envolvendo tráfico de pessoas, trabalho forçado e exploração extrema de trabalhadores vulneráveis. Da mesma forma, diversas relações de dependência econômica lembram, em certos aspectos, formas históricas de subordinação, ainda que não constituam juridicamente escravidão ou servidão. No Brasil, a evolução dessas formas de trabalho apresenta características próprias. Durante mais de 3 séculos, a economia colonial e parte da economia imperial basearam-se predominantemente na escravidão africana, utilizada na produção de açúcar, ouro, algodão e café. A abolição da escravidão em 1888 marcou uma profunda transformação jurídica, mas não eliminou imediatamente as desigualdades sociais herdadas desse sistema. Posteriormente, a industrialização ampliou o trabalho assalariado urbano, ao mesmo tempo que as relações de trabalho no campo permaneceram marcadas por fortes desigualdades durante grande parte do século XX. Nas últimas décadas, novas modalidades de trabalho passaram a coexistir com o emprego assalariado tradicional. A terceirização, o trabalho temporário, o trabalho remoto, a economia de plataformas digitais e a prestação autônoma de serviços modificaram significativamente o mercado de trabalho. Essas transformações ampliaram a flexibilidade das relações trabalhistas, mas também levantaram debates sobre estabilidade no emprego, proteção social, direitos trabalhistas e condições de trabalho. Em síntese, a passagem do trabalho escravo para o servil e, posteriormente, para o trabalho assalariado acompanha profundas transformações econômicas, políticas e culturais da história humana. Cada sistema refletiu uma determinada forma de organização da sociedade e da produção, definindo diferentes graus de liberdade, direitos e deveres dos trabalhadores. A antropologia demonstra que essas formas de trabalho são construções históricas, enquanto a sociologia analisa como elas moldaram as estruturas sociais, as desigualdades e as relações de poder. Compreender essa evolução permite entender não apenas a história das civilizações, mas também os desafios que continuam a marcar o mundo do trabalho nas sociedades contemporâneas. As transformações recentes no mundo do trabalho representam uma das mudanças sociais mais profundas desde a Revolução Industrial. O avanço das tecnologias digitais, a globalização da economia, a automação da produção, o desenvolvimento da inteligência artificial e a expansão das plataformas digitais alteraram não apenas a forma como as pessoas trabalham, mas também a organização das empresas, as relações entre empregadores e trabalhadores, os modelos de produção e consumo e até mesmo a maneira como os indivíduos constroem sua identidade social. Para a sociologia e a antropologia, essas mudanças não constituem apenas uma evolução tecnológica. Elas representam uma transformação das próprias relações sociais, econômicas e culturais que estruturam as sociedades contemporâneas. Historicamente, o trabalho ocupou uma posição central na vida humana. Nas sociedades agrícolas, a maior parte da população dedicava-se diretamente ao cultivo da terra e à criação de animais. A Revolução Industrial deslocou milhões de pessoas para as fábricas e consolidou o trabalho assalariado como principal forma de organização da produção. Durante grande parte dos séculos XIX e XX, predominou o emprego relativamente estável.
baseado em contratos permanentes, jornada fixa, presença física no local de trabalho e direitos trabalhistas definidos pela legislação de cada país. Esse modelo começou a sofrer mudanças profundas a partir das últimas décadas do século XX. A globalização intensificou a integração entre os mercados nacionais, permitindo que empresas distribuíssem suas cadeias produtivas por diversos países. Componentes de um mesmo produto passaram a ser fabricados em diferentes continentes, aproveitando vantagens como menor custo da mão de obra, incentivos fiscais ou maior disponibilidade de matérias-primas. Essa reorganização aumentou a competição internacional e exigiu maior flexibilidade das empresas e dos trabalhadores. Paralelamente, o desenvolvimento das tecnologias da informação transformou profundamente a produção. A informatização substituiu tarefas antes realizadas manualmente, automatizando processos administrativos, industriais e comerciais. Computadores, softwares de gestão, robótica e sistemas de comunicação digital aumentaram significativamente a produtividade. Atividades repetitivas passaram a ser executadas por máquinas, enquanto os trabalhadores passaram a concentrar-se em funções de supervisão, planejamento, análise e tomada de decisões. A chamada Quarta Revolução Industrial ampliou ainda mais esse processo. Tecnologias como inteligência artificial, aprendizado de máquina, internet das coisas, computação em nuvem, impressão tridimensional, veículos autônomos e análise de grandes volumes de dados estão modificando praticamente todos os setores da economia. Na indústria, fábricas inteligentes utilizam sensores e algoritmos para controlar automaticamente a produção. Na agricultura, drones, satélites e sistemas de agricultura de precisão monitoram plantações e otimizam o uso de água, fertilizantes e defensivos. No setor financeiro, algoritmos realizam operações em alta velocidade e analisam grandes quantidades de informação em poucos segundos. Essas inovações trouxeram ganhos expressivos de eficiência e produtividade, mas também suscitaram preocupações quanto ao futuro do emprego. Muitas ocupações baseadas em tarefas rotineiras tornaram-se passíveis de automação. Funções administrativas, operacionais e até algumas atividades intelectuais passaram a ser parcialmente desempenhadas por sistemas computacionais. Isso não significa necessariamente que o trabalho humano desaparecerá, mas indica uma profunda transformação nas competências exigidas pelo mercado. Cresce a demanda por profissionais capazes de lidar com criatividade, resolução de problemas complexos, comunicação, pensamento crítico e domínio tecnológico. Outro fenômeno marcante é a expansão da economia de plataformas. Empresas que operam por meio de aplicativos digitais transformaram setores como transporte, hospedagem, entregas e prestação de serviços. Motoristas, entregadores e diversos profissionais autônomos passaram a utilizar plataformas digitais para encontrar clientes e organizar seu trabalho. Esse modelo ampliou oportunidades de geração de renda e ofereceu maior flexibilidade de horários, mas também gerou debates sobre direitos trabalhistas, proteção previdenciária, remuneração e segurança no trabalho. Do ponto de vista sociológico, essas mudanças deram origem ao fenômeno conhecido como precarização do trabalho. Muitos trabalhadores deixaram de possuir contratos permanentes e passaram a atuar por demanda, em empregos temporários ou como prestadores independentes de serviços. Embora essa flexibilidade possa beneficiar determinados profissionais, ela também reduz a estabilidade financeira e dificulta o acesso a benefícios tradicionalmente associados ao emprego formal, como férias remuneradas, seguro-desemprego e aposentadoria. A pandemia de Covid-19 acelerou outro processo já em curso, o trabalho remoto. Milhões de trabalhadores passaram a desempenhar suas atividades a partir de suas residências, utilizando plataformas digitais de comunicação. Essa mudança demonstrou que diversas funções podem ser realizadas sem presença física constante nas empresas. Em muitos setores, consolidaram-se modelos híbridos, que combinam trabalho presencial e remoto. Essa transformação modificou a organização das empresas, reduziu deslocamentos urbanos e ampliou a possibilidade de contratação de profissionais residentes em diferentes regiões ou países. Sob a perspectiva antropológica, essas mudanças alteram também as formas de convivência e a cultura do trabalho. Durante muito tempo, o local de trabalho foi um importante espaço de socialização, onde se construíam relações pessoais, identidades profissionais e vínculos coletivos.
O crescimento do trabalho remoto e das equipes distribuídas geograficamente reduz parte dessa convivência presencial e cria novas formas de interação mediadas pelas tecnologias digitais. A cultura organizacional passa a depender cada vez mais de ambientes virtuais, plataformas colaborativas e comunicação online. Outra consequência importante refere-se à relação entre trabalho e tempo livre. As tecnologias digitais tornaram possível permanecer conectado ao trabalho praticamente em qualquer lugar e a qualquer momento. Smartphones, aplicativos de mensagens e videoconferências diminuíram as fronteiras entre a vida profissional e a vida pessoal. Em muitos casos, isso aumenta a flexibilidade. Em outros, produz jornadas prolongadas, disponibilidade permanente e dificuldades para separar o tempo de descanso das atividades profissionais. As transformações do trabalho também modificam a própria identidade dos indivíduos. Na sociedade industrial, era comum que uma pessoa exercesse a mesma profissão durante grande parte de sua vida. Hoje, mudanças tecnológicas rápidas tornam frequente a necessidade de atualização constante das competências profissionais. O aprendizado deixa de concentrar-se apenas na juventude e passa a acompanhar toda a trajetória de vida. Educação continuada, requalificação profissional e desenvolvimento permanente de habilidades tornam-se elementos centrais das carreiras contemporâneas. Essas mudanças possuem igualmente importantes implicações ambientais. A digitalização de diversos serviços reduz parcialmente a necessidade de deslocamentos físicos, diminuindo o consumo de combustíveis e as emissões de poluentes em algumas atividades. O trabalho remoto pode contribuir para reduzir congestionamentos urbanos e o consumo de energia em grandes edifícios corporativos. Entretanto, o crescimento da economia digital também aumenta a demanda por centros de processamento de dados, equipamentos eletrônicos, mineração de minerais estratégicos e consumo de energia elétrica. A expansão da inteligência artificial, por exemplo, exige grande capacidade computacional e amplia o consumo energético dos centros de dados espalhados pelo mundo. A sociologia contemporânea também analisa as novas desigualdades produzidas pela economia digital. O acesso às tecnologias, à internet de alta velocidade e à educação de qualidade tornou-se um fator decisivo para a inserção profissional. Indivíduos e regiões com menor acesso a essas condições enfrentam maiores dificuldades para participar plenamente das novas oportunidades econômicas. Surge, assim, a chamada exclusão digital, que amplia desigualdades sociais já existentes. No Brasil, essas transformações convivem com características próprias do mercado de trabalho. O país apresenta elevados índices de informalidade, forte presença de pequenas empresas, grande participação do setor de serviços e importantes desigualdades educacionais e regionais. A expansão das plataformas digitais ampliou oportunidades de renda para muitos trabalhadores, mas também evidenciou a necessidade de atualizar a legislação trabalhista para responder às novas formas de contratação. Ao mesmo tempo, setores como o agronegócio, a indústria e os serviços incorporam rapidamente tecnologias de automação e inteligência artificial, exigindo profissionais cada vez mais qualificados. As ciências sociais discutem ainda possíveis cenários futuros. Alguns estudiosos acreditam que a inteligência artificial eliminará numerosas ocupações tradicionais, exigindo ampla requalificação da força de trabalho. Outros argumentam que, assim como ocorreu em revoluções tecnológicas anteriores, novas profissões surgirão para substituir parte das atividades desaparecidas. Há também intenso debate sobre temas como redução da jornada de trabalho, renda básica universal, tributação da automação e novas formas de proteção social capazes de responder às transformações do mercado. Em síntese, as mudanças recentes no mundo do trabalho representam muito mais do que uma inovação tecnológica. Elas transformam as relações econômicas, a organização das empresas, a cultura profissional, a vida familiar, a educação e até a relação entre sociedade e natureza. A sociologia demonstra que essas mudanças afetam as estruturas sociais, os direitos trabalhistas e as desigualdades, enquanto a antropologia evidencia seus impactos sobre os modos de vida, as identidades e as formas de convivência. O desafio das sociedades contemporâneas consiste em aproveitar os benefícios proporcionados pelos avanços tecnológicos, como maior produtividade, novas oportunidades econômicas e melhor qualidade de vida, sem perder de vista a necessidade de garantir trabalho digno, inclusão social, proteção ambiental
e desenvolvimento sustentável.